Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de viagem no tempo, mínimas mudanças e determinismo. Ou será que eu deveria ter começado com morte, catástrofes naturais e fotografias Polaroid? Nossa, e se eu tivesse misturado? Hoje eu quero falar de viagem no tempo, fotografias e catástrofes naturais. Caso você não tenha pego nenhuma das referências, eu tô falando de efeito borboleta, e como a mídia usou uma teoria climática para criar um dos maiores paradoxos já concebidos. Eu sei que muitas pessoas já fizeram vídeos sobre isso, e acredito que eu tenho uma colher de chá para falar sobre o tema. Mas antes de tudo, vamos contextualizar um pouquinho. Efeito borboleta foi uma metáfora criada pelo meteorologista Edward Lorenz, para explicar por que era impossível prever fenômenos meteorológicos por mais de alguns dias com precisão. Basicamente, para a ciência funcionar, geralmente se pegam sistemas abertos e com variações imprevisíveis e transformam esses sistemas em fechados. Tipo quando seu professor de física diz para você ignorar o atrito? Eles fazem isso para poder aplicar leis que simplificam a análise dos dados. Basicamente, o Edward verificou que se você alterasse uma casa decimal, que geralmente é insignificante e desprezível, a longo prazo diferenças seriam observadas em projeções futuras, e essas diferenças seriam gigantescas. O fenômeno da vida real em que melhor observaram isso foi quando tinham previsto que ia acontecer uma tempestade tropical em Louisiana, em 3 dias. Porém, um meteorologista daquela agência descobriu antes que havia uma pequena diferença em um número nas medições executadas. E graças a essa diferença, a previsão da tempestade se tornou a previsão de um tornado gigantesco que atingiu a Flórida em 1998. A galera gosta de usar a descrição de um bater de asas de uma borboleta, porque, além de ser extremamente poético, é muito mais fácil de fazer a relação com algo mínimo. Um esforço mísero. Mas não é uma borboleta batendo as asas em determinado lugar que vai mudar o seu dia. Deixa eu explicar melhor. A teoria do caos, como também é chamada, se resume em uma pequena mudança no início de um evento, dizendo que isso pode desencadear consequências imprevistas no presente. Mas o efeito borboleta, originalmente descrito, embora fosse embasado numa mudança na sexta casa decimal, era algo que representava uma forte corrente de ar, e não uma borboleta relaxando de boa. Claro que tem gente que extrapola. Tem um exemplo de uma menina brincando com uma bola, que se assusta com uma borboleta, e derruba a bola no meio da estrada, que faz um caminhão de sal capotar e pegar fogo. E daí as partículas do cloreto de sódio no ar atraem gotículas de água, que por sua vez começam a formar nuvens, criando uma tempestade na cidade vizinha. Vamos concordar que, embora esse clima em específico fosse imprevisível, deixar uma criança brincando sozinha, perto de uma autoestrada, não é pedir para que dê alguma merda? A verdade é que muito se estuda se a teoria do caos existe para eventos que não sejam de alta magnitude, e que no dia a dia ela não pode ser aplicada, porque pequenas ações, em teoria, não alteram o rumo das coisas como a mídia gosta de enaltecer. E a explicação para isso entra na entropia. Uma definição rapidinha para quem não sabe o que é entropia, basicamente, e resumida de um jeito bem grotesco, é que é uma lei da termodinâmica que diz que em sistemas isolados, dois corpos em contato, um mais quente e um mais frio, trocam calor, até encontrarem um equilíbrio. Muitos cientistas diziam na década de 90 que a entropia não poderia solucionar a teoria do caos, porque nenhum ser vivo, assim como toda a Terra, são sistemas isolados. Eles são cheios de variáveis e, portanto, imprevisíveis na prática. Esse pensamento hoje em dia já mudou um pouquinho, embora continue se repetindo por aí. Hoje em dia se acredita que a entropia age na ordem natural de grandes fenômenos, e é capaz de interferir buscando um equilíbrio, mesmo sem simplificar as coisas. O maior exemplo que usam é a formação dos flocos de neve, cada um com um padrão diverso e complexo, que é justamente formado pela entropia na perda de calor para um ambiente no processo de congelamento. Imprevisível, porém, é previsível que se formem os flocos de neve. Estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Tudo isso é para dizer que não é possível se prever com certeza se você acordar 5 minutos mais cedo, vai mudar algo na sua vida. Talvez você ganhe um pouquinho mais de qualidade de vida, mas isso definitivamente não vai ocasionar um tufão no Japão. Não foi uma borboleta que causou um tufão. Ou então, imagina quantos tufões aconteceriam só porque tem um monte de gente mudando os próprios hábitos todos os dias. Na grande escala das coisas, um ser humano vivendo a sua vida não chega a ser nem a sexta casa decimal depois da vírgula. Tá mais pra 100ª. Claro que isso não te libera das tuas ações terem consequências. Todos os dias o cérebro humano toma mais de 35 mil decisões. Cada passo que você dá, cada palavra que você escreve, se você tá prestando atenção ou não no que eu tô falando, ou se você só tá vendo o desenho de fundo, você pode não ver isso como relevante. E pra grande ordem das coisas, não é. Mas pra você e pros seus familiares e futuros amigos, acaba sendo. Existem muitas obras que trabalham com o efeito borboleta e viagem no tempo, fazendo meio que as duas coisas serem associadas automaticamente. E sempre tudo que acontece é retratado como ruim. Mexer com o tempo sempre tem consequências negativas. E eu vou te contar por que isso acontece. É um segredo de escritores. É conveniente que os resultados sejam os piores possíveis.
Numa história, você precisa acompanhar um personagem e ver o desenvolvimento dele. Que graça teria uma história que alguém voltou no tempo, entregou os números da Mega Sena da semana passada, discretamente pro seu eu do passado, de 2 semanas atrás, sem ter nenhum tipo de contato direto com ele, não fez nada enquanto tava lá atrás a não ser isso, e depois voltou no tempo e viveu feliz com a grana. Não tem nenhum desenvolvimento, não tem problemas, não tem conflito, e se tem, parece bobo. Ninguém se afeiçoa ou se importa com histórias assim, porque não tem identificação. A tua vida tá lotada de problemas. Às vezes você nem percebe se você é muito novo, mas o tempo todo tem alguém passando por algum problema ao seu redor. E ver outras pessoas que não existem passando por problemas que não são seus é reconfortante e não te causa culpa. É raro que algum filme ou livro trate de voltar no tempo como algo positivo, justamente porque é raro que alguém use o efeito borboleta como recurso narrativo e não como plot. Um dos únicos casos positivos que eu lembro que eu vi foi em Harry Potter. E em De Volta pro Futuro e no próprio filme do efeito borboleta, as coisas que acontecem são terríveis. Em Life is Strange e outros jogos que fingem que você tem escolha, mas só te dão 2 finais, eles tendem a responder a viagem no tempo com o determinismo. A solução se torna, tinha que ser assim, que é o caminho da entropia adotado pelos diretores, que ou as coisas se equilibram, ou elas quebram completamente o sistema. E a verdade é que existem tantas variáveis imprevisíveis e minúsculas que podem alterar a sua vida, que ficar pensando, nossa, e se eu tivesse me declarado naquela época? Se torna o pensamento mais inútil que você pode ter. Porque você poderia ter se declarado, e ela poderia ter dito sim, e na semana seguinte te largado porque descobriu que não estava apaixonada. Ou vocês poderiam estar juntos até hoje. E o maravilhoso disso é que você nunca vai saber. O que você pode fazer, filosoficamente falando, é cuidar de você agora. Se preparar para que no futuro você esteja o mais saudável, organizado e estudado possível, para poder pegar todas as oportunidades que aparecerem na sua frente. E nada disso é garantia que as coisas vão dar certo. Porque pode do nada cair uma turbina de avião no seu quarto. Mas se não cair, você vai ter mais chances de se dar bem, quanto mais preparado fisicamente e mentalmente você estiver. Mas isso é só uma teoria de capital social, e assim como o efeito borboleta, a gente aceita enquanto não descobrem uma lei sobre isso. Como eu disse, não é uma borboleta batendo asas no canto dela, ou você comendo seu pão de queijo em vez de comprar uma coxinha do tio do salgado na estação de trem, que vai criar um tsunami. O mundo não se resume a você. Você faz parte de uma massa coletiva, de milhares de pessoas que tomam milhares de decisões todos os dias. E isso que de fato muda o mundo. A galera gosta de falar que se não fosse o motorista ter virado a curva errada, não teria acontecido a Primeira Guerra Mundial. Nisso tem 2 pontos. Ninguém culpa o gerente das leis de trânsito que não mandou colocar sinalização na rua. E ninguém avalia que a Primeira Guerra ia acontecer de qualquer forma. Talvez atrasasse alguns meses. Mas eles só estavam esperando uma desculpa, porque o destino do mundo não estava nas mãos daquele motorista ou do cara da sinalização. Já tinham pessoas que estavam decididas a iniciar um conflito no menor deslize, e só estavam esperando uma oportunidade. Histórias são muito empolgantes quando o destino do mundo tá nas mãos do protagonista, porque todos os dias o destino do seu mundo tá em parte nas suas mãos. Em parte porque mesmo que você tenha acordado decidido até um bom dia, se o seu melhor amigo tiver de mau humor e não quiser falar com você, você pode contornar isso, mas o seu dia não vai ser tão bom assim. Ao contrário das histórias, porque a gente vive em uma sociedade, as coisas não dependem apenas de você. Você faz o seu melhor, toma as decisões que pode, mas o coletivo que decide se o pão tá mais caro ou mais barato, se existem bilionários, e se a gente vai colocar alguém que não dá a mínima pro meio ambiente no poder. E não é só uma borboleta ou você que vai mudar o mundo, mas essa gama de pessoas que vieram antes e virão depois de você. E mesmo assim, você tem a capacidade de influenciar essas pessoas, com as suas ações, no seu meio de convívio, se tornando um líder político ou não, só vivendo a tua vida no teu canto, ou fazendo teu amigo emburrado ter um dia melhor mandando um meme ou algo do tipo. Você não ter a capacidade de gerar um furacão ou impedir a mais importante descoberta do século, que ainda vai ser feita, não te tira a responsabilidade de ser alguém legal. Porque, mesmo que isso não seja grande coisa em números, você acaba sendo o protagonista da sua história, e as suas ações podem sim mudar a vida de alguém. Você compartilhar o meu vídeo ou não com aquele amigo seu que acha que se arrepende demais do passado, pode mudar a perspectiva dele sobre as coisas, e ainda ajuda o meu algoritmo, mandando de certa forma algo na minha vida. Assim como você não deixar um like ou um comentário, caso você não tenha um amigo pra mandar, pode resultar nesse vídeo ser entregue pra menos pessoas. E gradativamente o canal vai afundando, até que caia no esquecimento. Ao mesmo tempo que as coisas do seu âmbito pessoal dependem de você, o sucesso desse vídeo não depende só de você, mas de muitas outras pessoas ao mesmo tempo. Porque, como eu disse antes, não somos um sistema isolado. Se eu não tivesse criado esse canal, eu estaria fazendo outra coisa. Pessoas que se sentiram queridas aqui encontrariam outro lugar provavelmente. Ou não, eu nunca vou saber. E eu tô bem com isso. Porque eu sei que eu faço o meu melhor. Eu perdoo as minhas decisões ruins porque sei que na época, com o conhecimento que eu tinha, com os sentimentos que eu tinha,
Aquilo foi o que eu escolhi. E hoje eu me preparo para fazer escolhas melhores, para que eu possa olhar para trás e me orgulhar de quem eu sou. Eu espero de coração que esse vídeo tenha criado um certo alívio, porque não adianta ficar remoendo o passado, pensando no que poderia ser melhor, o que poderia ser pior. Se aconteceu daquele jeito, é porque provavelmente era o único jeito que dava pra acontecer com o que você era, com as decisões que você podia tomar. E se você realmente ainda se arrepende, cuida para que a partir de agora você tome decisões melhores e mais significativas na sua vida. Eu criei esse canal, eu tô estudando. Recentemente eu fui numa nutricionista e eu vou voltar a me exercitar. Eu tô querendo voltar a ler por lazer e escrever. Eu quero estudar desenho e cuidar melhor de quem se importa comigo. E tudo isso parece mínimo, igual ao bater das asas de uma borboleta. Mas se eu não escorregar em uma casca de banana e cair de 20 andares, quem sabe que consequências essas minhas ações não me trarão no futuro. Se você gostou do vídeo e quiser mais vídeos como esse, considere me seguir nas redes sociais para receber notificações. E bem, te vejo no próximo vídeo? A sua resposta trará consequências que podem afetar a sua vida ou não. Até mais!